O Santos encaminhou 3 contratações para esta temporada. Trata-se do volante Thiago Maia, do Internacional, do lateral direito do Atlético Paranaense, Leonardo Godoy, e do zagueiro do Cruzeiro, Zé Ivaldo. Vamos falar alguns detalhes de cada negociação e quero saber a sua opinião, se você aprova esses nomes para compor o elenco do Santos ou para chegar e ser titular nesta temporada. Vamos começar falando sobre o lateral direito Léo Godoy, do Atlético Paranaense, ele que inclusive se destacou no futebol argentino, principalmente no Estudiantes, em 2023. Eu até anotei aqui, ele fez 4 gols e concedeu 11 assistências em 2023 por conta dessa temporada, que foi claramente a melhor da sua carreira. Foi um jogador bastante disputado pelo Atlético Paranaense. O Corinthians também tentou a contratação, além também de outras equipes argentinas, mas ele acabou optando pelo projeto do Atlético Paranaense. Não deu muito certo, né? O Atlético acabou sendo rebaixado, mas é um jogador que estava em alta em 2023. Em 2024, não conseguiu se destacar no Atlético, começou a temporada como titular, depois acabou perdendo a posição, inclusive para o Madison, né, ex-lateral do Santos, e na reta final do Atlético Paranaense, né, no Campeonato Brasileiro, ele retomou a posição de titular, mas não conseguiu repetir o sucesso que ele teve, por exemplo, jogando no Estudiantes. E aí chega ao Santos, né, com um contrato de empréstimo com opção de compra, contrato de empréstimo de 1 ano, é aguardado no começo dessa semana, mais ou menos ali entre segunda e terça-feira, para a realização de exames médicos e resolver alguns pequenos detalhes burocráticos para assinar com o Peixe. É um jogador de 29 anos e chega para um setor onde o Santos tenta uma reformulação. Porque vamos aqui, até anotei para a gente não deixar escapar ninguém, as opções do Santos de momento. Tem o Rodrigo Ferreira, que o Santos não vai contar com ele para essa temporada, inclusive estava negociando a sua saída junto ao São Bernardo. Vamos ver se avança ou não essa tratativa, mas seria uma saída em definitiva do Rodrigo Ferreira. O Rainer, o Santos não faz muita questão da permanência dele em 2025, mas é aquilo, também precisa ter clube interessado no jogador. Temos também o JP Sherman. O Sherman, para mim, seria o titular. Porém, ele não vai começar jogando essa temporada. Vai perder pelo menos um mês por baixo do Campeonato Paulista, porque ele vai disputar o Sul-Americano Sub-20. Então o Santos começa 2025 sem JP Sherman por pelo menos um mês. E tem o Natan, que não está nos planos do Internacional e pode voltar ao Santos caso o Santos não encontre outro clube interessado. Ou seja, e tem o Aderlan também, que está se recuperando de lesão, mas não vai começar jogando 2025. Então o Santos precisa e quer fazer uma reformulação no seu elenco, visando os laterais, né? Principalmente os laterais direitos, que é o assunto aqui. Então o Léo Godoy vem como uma possibilidade. Acho que a questão de ser um empréstimo com opção de compra me agrada, porque se ele for bem, beleza, você negocia a permanência. Se ele for mal, você devolve lá para o Atlético Paranaense. E é uma posição que a gente fala não só pelo Santos, né, mas também de modo geral, até a seleção brasileira, é uma posição difícil de encontrar bons jogadores. Espero que vá bem no Santos, né, que puxe mais os momentos de Estudiantes, onde ele acabou se destacando, do que momentos do Atlético Paranaense. Tudo bem, né, também que o Atlético Paranaense não teve uma temporada favorável e isso pode ter atrapalhado também. Bom, passando para outro jogador que o Santos está muito perto de anunciar, é Zé Ivaldo, vínculo também de uma temporada de empréstimo, e caso ele cumpra metas, aí o Santos vai ser obrigado a comprar o Zé Ivaldo. Zé Ivaldo, que é um jogador que não agradou muito o Fernando Diniz, o Cruzeiro está fazendo também uma reformulação no seu elenco, principalmente com os zagueiros, está contratando novos defensores. Então, acabou ficando sem espaço na equipe cruzeirense. Estava havendo alguns comentários de torcedores do Cruzeiro e também conversei com alguns conhecidos, né, que torcem para a equipe mineira e falaram assim, não é nenhum Beckenbauer, mas também não é um jogador horroroso. Tem os seus momentos
principalmente da questão de raça, isso muitos eu vi falando, né, que é aquele jogador raçudo, que não desiste do lance, que se entrega bastante à equipe, mas é um jogador também que às vezes tem o excesso na questão de cartões. Então, às vezes, no momento que você está precisando ali do jogador, às vezes faz algumas besteiras, e isso às vezes precisa ser melhor controlado, né, por parte da comissão técnica, juntamente com o atleta. Mas eu acho que é uma contratação interessante, tá? Eu acho, inclusive, vou falar um negócio aqui, hein? Inclusive, acho que, por ser um jogador também com aprovação de Pedro Caixinha, não vou me surpreender se, com a saída do Jair sendo confirmada, o Santos tenha a sua dupla de zaga Zé Ivaldo e Lua Pérez. Começar pelo menos a temporada assim. Porque o Gil é um jogador que é mais lento a sua reposição. E como o Caixinha gosta de jogar em bloco alto, tenho esse certo receio se o Gil vai ser mesmo titular. Se talvez o Gil possa ser uma peça ali, né, pontual, um jogador reserva, até mesmo pela questão física. A gente sabe que o Gil passou por problemas físicos ao longo de 2024, onde ele teve que tomar medicamentos, desenvolveu gastrite, né, por conta desses remédios. Então, não sei se o Gil vai formar dupla de zaga com o Lua Pérez. Eu arriscaria Zé Ivaldo e Lua Pérez. Luizão, acho também que é um jogador bem promissor para a gente ficar de olho. Tem a questão do Lucas Halter, que com a chegada do Zé Ivaldo, pode ser que o Santos peça um outro nome para o Botafogo. Ainda não é certo que o Lucas Halter venha para a equipe santista. Então, vamos acompanhando essa movimentação de mercado de zagueiros do Santos também, tá certo? E para a gente falar também aqui de Thiago Maia, menino da Vila, que teve passagens recentes no futebol brasileiro para o Flamengo, está no Internacional, mas está bem perto de retornar à equipe santista. Inclusive, informações dão que ele não se representou no Internacional, não vai se representar, é aguardado no começo dessa semana também, tal como o Léo Godoy, em Santos para realizar exames médicos e definir os últimos detalhes. Tem uma questão que eu gosto de separar aqui, igual eu estava falando sobre o Tassiano, né, que é outro jogador que o Santos está com negociações avançadas, é a questão do jogador e do valor. O valor que o Santos vai desembolsar pelo Thiago Maia é um valor bem acima do que a gente está acostumado. Só que é um jogador que me agrada. Então, acho que é importante a gente separar isso, tá? A questão do valor, eu acho muito acima, mas acho um jogador muito interessante para a gente ter no elenco e acho que vai acirrar a briga entre os titulares do Santos. Inclusive, vem deixando bem claro que também teremos uma reformulação entre os volantes. O Sandri, que poderia ter sido negociado com o Mirassol, recusou. A princípio fica no Santos, o Balieiro está indo para a Chapecoense, o Alisson não ficou. O Rincon teve propostas dos Estados Unidos, ficou. Mas será que o João Schmidt vai ficar? Pituca eu acho que vai ficar, mas eu acho que o João Schmidt tem chance de ser negociado, né? Isso é um assunto que rola já faz tempo. Mas o Thiago Maia é um jogador que gosto bastante, tá? Principalmente pensando num Pituca de primeiro volante e um Thiago Maia jogando ali como um camisa 8. E aí, só para a gente falar sobre a questão de valores, né? Falei sobre a questão de valores que eu acho acima, então vamos. De acordo com a UOL, os valores seriam o seguinte: o Santos deve assumir a dívida do Internacional com o Flamengo, porque o Inter comprou o Thiago Maia, mas não pagou ainda. Então, essa dívida é de 4 milhões de euros do Inter com o Flamengo, que dá mais ou menos 25 milhões de reais. E além disso, além desse valor de 25 milhões, o Santos vai pagar uma compensação ao Internacional pela liberação. Ou seja, olha que incrível para o Internacional. Contratou o jogador, usou o jogador, e aí vai repassar ao Santos, o Santos vai assumir uma dívida deles e ainda vai ganhar um troco. Incrível. Para o Internacional, financeiramente, incrível. É um jogador que eu acho interessante, que pode contribuir, mas é um valor que a gente não pode deixar aqui, né, passar, que é um valor baixo. Eu acho um valor alto. Mas também sei que você pode ser que escreva aí nos comentários. É o valor que está sendo praticado no futebol brasileiro. Pois é, hoje o futebol brasileiro está muito inflacionado. Os clubes pedem
valores altos, jogador pede salário elevado. É o jogo, é o jogo. Infelizmente, é o jogo e para o Santos não ficar atrás, vai precisar jogar esse jogo, tá certo? Quero saber a opinião de vocês sobre esses 3 jogadores, vamos colocar encaminhados, né? Não quero cravar aqui, porque a gente sabe que o Santos ultimamente, às vezes a gente crava e as coisas mudam, então encaminhados, ainda não estão fechados. Qualquer novidade a gente traz aqui para vocês. Deixa aqui a sua opinião nos comentários e se inscreve no canal para sempre receber os conteúdos que a gente posta por aqui. Grande beijo e até a próxima.